especial, que nessa noite o Senhor possa falar com elas, através dos irmãos que vão estar ministrando, Senhor, nos seus corações, que eles possam conhecer a Ti, Senhor, cada vez mais, para buscar o Senhor e saber que Tu és o melhor amigo, o melhor Pai e o melhor Senhor da vida deles. Então, que o Senhor abençoe poderosamente a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor, glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém? Jesus está vivo. Amém? Amém? Amém. Então é festa, alegria. Olha, a morte não teve domínio sobre ele, ele está vivo. Por isso que nós podemos desfrutar, né, do melhor do reino que ele conquistou para nós. Estamos falando sobre céus abertos, desfrutando a vida no reino de Deus, né? Então, hoje é a última ministração sobre os céus abertos. E hoje encerramos a 7ª campanha de 7. Hoje é a 7ª de 7. Na próxima semana começamos um novo ciclo, né? De campanhas também. E temos algo muito especial aí, né, que eu já quero adiantar no seu coração, um tempo de preparação, de busca do poder de Deus sobre a nossa vida, que já está no forno, saindo do forno, para nós também trazermos para a igreja, para abençoar nossas vidas. E eu quero ler Lucas capítulo 17, versículo 20, que o Senhor Jesus falou: o reino de Deus não vem de modo visível. Então, esse reino que nós adoramos, né, que nós buscamos, que nós estamos aqui para desfrutar dessa vida no reino, ele não vem de modo visível. Nós precisamos, na verdade, nessa série de mensagens que estamos fazendo, compreender e desfrutar a grandeza e a beleza do reino de Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos aprender a não nos contentarmos com as seduções e os prazeres efêmeros deste mundo, né? Estamos fazendo aí um paralelo sobre o reino de Deus e o reino deste mundo, esse reino mau, né? Que está apodrecendo cada dia mais. Então, nós precisamos compreender para desfrutar da grandeza do reino de Deus. E aprender, então, a não nos contentarmos, né, com essas coisas tão toscas que o reino deste mundo nos oferece. O apóstolo Paulo disse que, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, o apóstolo Paulo disse assim, que esse reino que nós estamos falando é um reino de poder espiritual. Então ele disse, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então, quando nós falamos sobre o reino de Deus, o reino daquele rei que morreu, mas ressuscitou. Então, aquele poder que veio sobre a vida dele, que está sobre a vida dele, aquele que ele compartilhou comigo e com você, nós que somos agora deste reino. Então, é um reino de poder espiritual, o poder que vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. E também Apocalipse 5:10 diz assim que nós, eu e você, nós somos o povo desse reino. Esse reino que Jesus veio implantar aqui nessa terra. Ele disse assim, tu constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Está falando de mim e de você. Amém? Amém, irmãos? Você crê aí? Crê? Amém. Exatamente, está falando, o Senhor nos constituiu, a mim e a você, reis e sacerdotes. Então, para nós reinarmos aqui nesse reino, aqui nessa terra, na implantação do reino que é de Deus, um reino que não é visível, né? E é um reino de poder espiritual. E nós temos também, Jesus falando lá para Lucas capítulo 12, ele disse que nós temos que priorizar essa vida no reino. Então, a busca pelo reino de Deus tem que ser a minha e a sua prioridade. Tem que ser. Por quê? Porque senão nós não seremos súditos desse reino, né?
Então, nós precisamos priorizar a vida no reino. Jesus falou assim, ó, busque, pois, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando a prioridade da minha vida e da sua vida é buscar o reino de Deus, tudo mais o que você precisa. Então, nessa noite, você veio aqui na igreja, no culto da campanha da vitória, para buscar o quê? Uma vitória do Senhor para a sua vida, amém? Por quê? Porque você sabe que é no reino de Deus, que está sendo implantado aqui em Nazareno, que você vai alcançar essa vitória. Então, você está aqui buscando como prioridade, poderia fazer qualquer outra coisa agora, nesse horário, mas você escolheu, tomou uma decisão consciente de estar aqui para buscar, em primeiro lugar, esse reino. E é desse reino que você vai receber a sua vitória. Amém? Jesus está falando isso. Jesus também disse assim, lá em João capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Isso que nós vimos bem encenado, né? Foi uma bênção. No final de semana, o teatro de Páscoa. Então, foi Jesus falando, meu reino não é daqui, né? Eu vim trazer aqui para esse lugar, para esse mundo podre, por causa do pecado. Eu vim implantar o meu reino, mas o meu reino não é daqui. Porque eu quero estabelecer o meu reino através da vida de vocês. Mas Jesus também vai falar para nós, nessa última mensagem dessa série, que esse reino, ele vive também, para você conquistar esse reino, para você desfrutar das bênçãos de Deus desse reino, você tem que enfrentar batalhas. E muitas vezes nós temos batalhas muito grandes. Então, o tema da mensagem desta noite é a batalha no reino de Deus. Quantas vezes nós temos batalhas, né? Todos os dias e às vezes o dia todo. Efésios capítulo 6, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor diz, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a minha luta, a sua luta não é contra o teu próximo, não é contra o teu marido, contra a tua esposa, não, contra seus pais, não, é contra os demônios. Por quê? Os demônios querem te matar, porque eles odeiam que você permaneça no reino de Deus. Eles querem acabar com você, destruir você e a mim, né? Então, tem um conselho também que Paulo disse em Efésios capítulo 6 e versículo 11 agora. Lemos o 12, agora o 11. Ele dá um conselho. Então, vistam toda a armadura de Deus. Armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeiro ele diz que a nossa luta não é contra ser humano, não é contra as pessoas. E depois ele diz bem claro, use a armadura de Deus, porque a sua batalha é espiritual. Essa luta é contra a sua vida, que está querendo destruir você e te arrancar do reino. O reino que está sendo implantado. Provérbios capítulo 21, versículo 31, um conselho do sábio Salomão para nós, diz assim, ó, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Amém? Nós fizemos a nossa parte, mas a nossa vitória vem do céu, do Pai, porque somos filhos. E como filhos, recebemos esse Pai de amor, fazemos parte agora dessa herança celestial, e para desfrutarmos dessa herança celestial, nós temos que estar conectados com o Pai. Não adianta que nós não vamos conseguir de outra maneira. Então, o que nós podemos fazer como seres humanos,
com orientação de Deus, nós vamos fazer. Como Salomão disse, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Nós vamos ver algumas coisas práticas que nós devemos fazer para nós vencermos essas batalhas. Mas o Senhor é quem dá a vitória. Eu posso fazer tudo da melhor maneira. Se eu não estiver conectado com o Senhor, eu já perdi. Amém? Guarde isso no seu coração. A sua vitória depende do Senhor. Amém? Ele que vai te dar a vitória. A Bíblia aponta que existe uma batalha real entre o bem e o mal. Isso é real. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está mostrando isso. Por toda a Escritura há relatos de histórias bélicas, em especial nos livros de Juízes, Reis de Juízes e Reis de Israel. Somos um povo de herança tribal. Portanto, por natureza, você é alistado para uma batalha. Só que agora essa batalha é espiritual, como eu falei, porque estamos num reino espiritual. Eu estou aqui nesta noite para falar para você, para dar um sinal de Deus sobre a sua vida. Como que você vai vencer essa batalha espiritual que está tentando destruir a sua vida? 1 Coríntios capítulo 14, e o versículo 8 diz assim, ó: se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta não emitir um som correto, claro, quem vai se preparar para a batalha? Para nós pensarmos. E antes de continuar, eu quero orar, porque nós estamos em batalha espiritual. Feche seus olhos aí, Pai. Estamos na Tua presença nesta noite. Pai, nós rogamos, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito que venha sobre nós. Senhor, que traga revelação da Tua palavra a nossas mentes, aos nossos corações. Pai, tudo aquilo que está de alguma maneira, Pai, impedindo que o nosso entendimento, Pai, receba boa semente da Tua palavra, seja, Senhor, nesta hora, completamente desfeito. Todo o poder de Satanás seja desfeito agora. Satanás não tem poder de tocar em nós, porque estamos debaixo do sangue de Jesus. Fomos comprados, fomos lavados pelo sangue de Jesus. E nós queremos sim, Pai, sermos nesta noite abençoados e tocados pelo poder do Teu Santo Espírito, para que então possamos ter, Senhor, discernimento, como e de que maneira nós podemos vencer essa batalha espiritual, essa guerra, porque estamos em guerra, Senhor, e precisamos estar conectados contigo, 24 horas por dia, Senhor, e nós queremos fazê-lo ainda mais nesta noite, receber de Ti, para então sairmos cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Recebeu aí? Amém. Então prepare seu coração. Algumas atitudes, preste bem atenção nisso, que isso é muito importante. Algumas atitudes que estão matando muitos guerreiros antes mesmo deles lutarem. 3 atitudes. Quem sabe está aí agarrado em você. Nessa noite, vai ser arrancado pelo poder do nome de Jesus. Primeira coisa, primeira atitude que está matando, travando e deixando você muitas vezes derrotado diante da batalha. A neutralidade. Neutralidade. O que é neutralidade, pastora? A neutralidade é mesmo que insensibilidade. É mesmo que frieza, que imparcialidade. Uma pessoa neutra, ela é aquela pessoa que diz: tô nem aí. Já viu isso? Tô nem aí. As coisas estão acontecendo diante delas, e elas friamente estão neutras. Não tem motivação, não tem ação,
vê as coisas, mas estão completamente neutralizadas, insensíveis, né? Insensibilidade também, outra palavra para neutralidade. Frias, imparciais, não tomam partido. Quando eu estava orando, quando eu estava preparando essa palavra, eu estava orando, Deus ministrou no meu coração que esse tipo de pessoas são as pessoas que nós costumamos falar, que elas estão em cima do muro. Será que é você que está assim, dessa maneira? Em cima do muro? Eu tenho uma notícia para te dar, não muito boa. Sai daí, porque o muro é do diabo. O muro não pertence a Deus. O muro é o lugar que deixa você nesse estado de neutralidade. Você não sabe se vai, você não sabe se fica, você não sabe se você é de Deus, se você é do Satanás, você não sabe se você é filho, se você é um órfão, você não sabe. E muitas vezes você está tão amarrado, tão agarrado, nesse emaranhado de coisas que acontecem sobre a sua vida, no dia a dia, estou falando do dia a dia, e na verdade você fica neutro, imparcial, frio, e você está lá, às vezes contempla, oh, que bonito. Você vem no teatro de Páscoa e você diz assim, meu Deus, que lindo, você até chora, ai meu Deus, que lindo, aqueles louvores que cantaram, que lindo, Deus falou comigo, ai, que coisa mais linda. O fogo já está descendo, viu? Já deu calor. O fogo já está pegando aqui em cima no altar. E você fica naquela imparcialidade, você fica naquela neutralidade, mas você tem que tomar uma decisão. Descer do muro, porque o muro não pertence a Deus, ao nosso Pai. O muro pertence ao diabo. E nós não sabemos se vamos ou se ficamos, se permanecemos ali. E as coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo todos os dias, as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós estamos perdendo batalhas. Mas batalhas por coisas muito simples, porque estamos neutros. Não, vamos permanecer assim mesmo, porque tá bom assim, né? Ah, não quero me identificar muito como um crente. Não, às vezes vai comprometer, afinal de contas, tem lugar que não vão me aceitar como eu gostaria, porque tem algumas atitudes que eu pratico que eu tenho que mudar, porque não condiz com o Filho de Deus. Algumas coisas que eu pratico, quando eu vivo nessa neutralidade, em cima do muro, tem mais aparência de ser filho do diabo do que filho de Deus. E Deus está falando com a igreja do Senhor nessa noite. A primeira atitude que está matando você, acabando com a sua vida. Quem sabe você escapou dessa, você não é uma pessoa que é neutra, vive na neutralidade, não. Mas quem sabe você é uma pessoa passiva, é a segunda atitude, passividade. Passividade sabe o que é? Omissão. Você não, o dito popular, não fede e não cheira. Você está como que, é pior ainda, muito pior. Porque você fica nessa indiferença, vendo que as coisas estão acontecendo, muitas vezes até está sofrendo, por causa das coisas que, as batalhas que são travadas diante de você, e você está lá, simplesmente passivo, vai chover, né? Não posso correr, porque vai chover depois, completamente inerte, indiferente, omisso. E Jesus está falando com você nessa noite. Até quando que você vai viver essa indiferença? Até quando que você não vai declarar que eu sou súdito do reino? Porque Jesus conquistou esse lugar para mim. Eu não sou mais filho do diabo. Eu não sou mais um órfão.
Eu não vivo mais no mundo das trevas. Esse mundo não tem mais domínio sobre a minha vida. E eu escolho Jesus. E eu desço do muro. E eu assumo Jesus. Eu sou de Cristo. Eu visto a camisa. É isso que nós precisamos como igreja do Senhor. Pararmos de sermos passivos, indiferentes. Ficarmos como que contemplativos apenas. Será que você escapou dessa segunda? Mas eu tenho certeza que você vai cair na terceira. A terceira corda do diabo, que está matando os filhos de Deus. Está acabando com os filhos de Deus. E eu não suporto mais ouvir isso. O domínio que isso tem sobre a vida dos filhos de Deus. Aqueles que sabem, porque receberam aqui, receberam. Estão começando a regozijar, a desfrutar a vida do reino. Mas não conseguem repartir. Por quê? Tem bloqueio, tem travas, tem amarras. E sabe qual é a terceira corda? Depois da neutralidade, depois da passividade, que o diabo está dando golpe e está matando os cristãos? Um espírito maligno de medo. Medo? Uai, medo? Claro, medo. Sabe quando que eu tenho medo? Quando eu não sei quem eu sou. Quando eu não sei, eu não tenho conhecimento. Ou eu não tenho aceitação no meu coração de que eu sou um filho de Deus. Uma filha de Deus. Que o poder do alto está sobre a minha vida. Que na minha frente, na linha de batalha, vai o meu general, que é Cristo. Aquele que eu declaro que Ele vai na minha frente. E daí eu fico amarrada aqui. Não posso me mexer, porque o medo me detém. Medo, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, o que vão fazer contra mim. Porque eu não sei quem cuida de mim. Eu não tenho a revelação do Cristo vivo ainda. Eu tenho talvez na minha mente, que agora não desceu para o meu coração. Porque eu vivo com medo. Qualquer coisa me assusta, qualquer coisa me limita. Qual desses três você está amarrado aí? Nessa noite, o Espírito de Deus vai arrancar essas cordas, quebrar esses grilhões, e você vai ser livre. Amém? Levante sua mão e declare. Eu quero ser livre. Não importa qual seja essas amarras que estão amarrando você e fazendo você, em vez de você conquistar campo e botar por terra todos os inimigos de Deus, você está sendo envergonhado. E quando você é envergonhado, não é você que é envergonhado, é o nome do teu pai. Não é assim? Quando você faz qualquer coisa errada lá fora, é filho de quem aquele lá? Ele é filho de quem? É isso que vão falar, do teu pai. Não o teu pai da terra, porque ele é falho também, mas o teu pai do céu. Essas três atitudes, você vai ser liberto nesta noite. Amém? 3 atitudes que estão matando muitos guerreiros antes mesmo de começar a lutar. Porque quem tem medo, não luta. Porque tem medo, está amarrado, está limitado. O apóstolo Paulo falando, Deus falando através do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, disse assim, 1 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Está sobre a sua vida. Deus deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Você tem ideia o que é isso? Você tem ideia o que é um espírito de poder? É a dinamite de Deus que vem sobre a minha vida. Sabe o que é uma dinamite? Aquela explosão, bum! Aquele negócio que explode e faz um estrago, vem sobre a minha vida. Esse espírito que está em mim,
quando o Espírito de Deus entrou na minha vida, quando eu aceitei a Cristo Jesus, a minha vida mudou. E eu não sou mais um covarde. Não, você também não. Porque está sobre a sua vida um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Isso que Deus está falando para mim e para você. Portanto, é tempo de acordar e tomar posição de guerreiro e guerreira do Senhor. É tempo de nós acordarmos e nos posicionarmos em prol do seu reino. Este é o nosso lugar, no reino. E batalhar as batalhas do reino. Porque o nosso general é Cristo. Amém? Quem é o teu general, irmão? Glória a Deus. Teu general é Jesus, é Cristo. Por quê? Por que nós precisamos nos posicionar para batalhar, para entrar nessa guerra? Por quê? Já estamos na guerra. Mas por que temos que nos apresentar? 2 motivos, 2 razões. Primeira razão, a conversão abre a visão e a mente para a consciência da batalha espiritual. Quando você converte, quando a sua mente é entregue a Cristo, ao domínio de Cristo, a sua mente se abre, seus olhos espirituais se abrem, e você toma consciência de que você está numa batalha espiritual, que você tem inimigos que querem destruir a sua vida. E você não vai viver mais de qualquer maneira. Você não vai ser levado, guiado pelo seu entendimento, que você acha muitas vezes que é muito poderoso, muito forte. Você é muito sábio, às vezes você se acha. Não, ou quem sabe pela sua força. Não. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando o Espírito Santo ilumina a sua mente, você toma consciência. Eu estou numa batalha e eu preciso tomar posição para mim não perder, para mim não ser derrotado. Amém, irmãos? Primeira coisa, primeiro motivo que precisamos nos posicionar. Segundo motivo, a santificação leva a maturidade para o posicionamento diante das batalhas entre o bem e o mal. Posicionamento, salvação, entrega, rendição a Cristo, conversão. Segundo lugar, santificação. Quantos de nós estamos perdendo a batalha por falta de santidade? Por falta de santidade, nós perdemos batalhas para o diabo. Simplesmente perdemos as batalhas. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você sabe disso? João está dizendo assim, ó, Jesus falando aqui através de João. Nós sabemos, sabedores de que nós somos de Deus. Primeira coisa que eu tenho que saber, que eu sou de Deus. Ponto final. Isso muda a história. Isso muda porque o meu posicionamento, eu sei quem eu sou, filha de Deus. Então João está dizendo assim, ó, sabemos que somos de Deus, mas eu sei também que o mundo onde eu vivo, ele está sob o poder do maligno. Foi dado a ele. O maligno recebeu de graça todo o poder que Deus tinha dado ao homem. Ele entregou para o maligno. E agora ele quer me matar neste mundo. Mas a mim ele não vai conseguir, porque eu sei de quem eu sou. Eu sei a quem eu pertenço. É isso que você precisa saber. E porque eu sei a quem eu pertenço, eu me posiciono. E a nossa vida muda. Tudo muda. 2 Timóteo capítulo 2 diz assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nós somos o exército de Deus. Aqui tem soldados de Jesus. Amém? Quantos aqui são soldados de Cristo? Todos nós, irmãos. Todos nós. E nós somos chamados, preparados.
Ele dá todas as armas para nós, que nós precisamos. Então, simplificando, conversão traz consciência da guerra. Eu me converti, eu estou consciente de que eu estou numa guerra, uma batalha, e eu vou vencer. Santificação me leva ao posicionamento na batalha. Estou preparado, santificado. Então, eu vou me posicionar para a batalha. Por quê? Estou limpo e eu posso me apresentar. Não tem buraco nenhum, não tem pecado nenhum, não tem sujeira nenhuma. Então, eu me apresento para a batalha. A força de Deus está comigo. O meu general é Cristo e eu vou vencer. Então, o conselho de Deus para mim e para você nesta noite: tenha consciência que você está numa guerra. Se santifique para você se posicionar e entrar na batalha. Entre nas batalhas certas. Entre nas batalhas certas. Sempre se pergunte por quê ou por quem você está numa batalha. Porque tem batalha que nós entramos, irmãos, não são de Deus. Às vezes nós estamos lutando por coisa. Ai, irmãos, quanta perca de tempo. Quantas guerrinhas. Sabe quem está na frente dessas guerrinhas que nós fizemos? Às vezes com o nosso próximo. Às vezes dentro de casa, essas guerrinhas. Quem está na frente disso, comandando? O general desse exército, sabe quem é? O Satanás. E certeza que nós vamos perder. Porque ele quer somente nos derrotar. Acabar com a nossa vida. Então nós precisamos sempre nos perguntar: por quê? Ou por quem? E por quem eu estou nessa batalha? Isso é muito importante. Algumas coisas importantes para nós vermos nessa noite. Para você ser um vencedor diante das batalhas do reino. 4 coisas. Primeiro, prepare-se para guerrear. Eu já tenho consciência que eu estou na batalha. Que eu estou numa guerra. Me santifiquei para a batalha. Prepare-se. Primeira atitude para você ser um vencedor diante das batalhas do reino. Prepare-se para guerrear. A primeira parte do texto de Jeremias, capítulo 46, e o versículo 3 diz assim: preparem seus escudos. Preparem seus escudos. Nós estamos numa guerra. Paulo, lá em Efésios capítulo 5, ele chama de escudo da fé. O que nós entendemos como escudo? Escudo é uma arma que protege contra as investidas, os ataques do maligno. Que tipo de investidas que o escudo me protege? É uma arma de proteção. O escudo da fé protege o quê? Protege a minha mente das dúvidas. Primeiro pecado que ele colocou na Eva. Ela duvidou do que Deus falou. Ela não acreditou, ela não teve fé. Por isso que ela comeu o fruto. Ela teve dúvida. O diabo atacou a mente dela. Então, o escudo nos protege contra as dúvidas. O escudo também nos protege contra o medo. Lembra que eu falei que o medo é uma das atitudes que está matando muitos cristãos? Você tem que levantar o escudo da fé, se preparando para guerrear. Sobre os medos, sobre os ataques espirituais que diariamente ele vem sobre as nossas vidas. E quando eu levanto esse escudo que Paulo fala lá em Efésios, o escudo da fé, eu tenho que levantar esse escudo e declarar que eu creio em Deus e eu creio nas promessas. Eu creio em Deus.
Eu só estou nessa batalha porque eu creio em Deus. Ele é o meu Pai. E é Ele que guerreia comigo. E eu creio nas promessas que estão sobre a minha vida. Isso que me mantém de pé, para que eu continue a guerrear. Porque a vida cristã é uma luta. E uma novidade aí para você. Às vezes você pensava que não, a vida cristã é... Ai, que lindo, tudo é lindo, é cor-de-rosa, tudo é maravilhoso, é só flores. Não tem nenhum espinho, não tem nada. Quem falou? Quem que enganou você? A vida cristã é uma vida de vitória. Mas para alcançar a vitória, tem que batalhar muito. Então Deus está falando comigo e com você nesta noite. A vida cristã é uma luta, não é um passeio. Não, eu vou lá hoje passear lá na igreja. Porque assim não estou me sentindo muito bem. E daí o meu sentidor está com a pilha fraca. E daí eu vou lá. Isso não muda a vida de ninguém. Ou você se prepara para a batalha, ou você é alvo do Satanás. E ele veio somente para matar, roubar e destruir. E a pessoa que tem o que ele tem mais desejo de fazer isso é comigo e com você. Por quê? Porque nós já estamos em Cristo. Por que ele não ataca da mesma forma ferrenha as pessoas que estão lá fora? Por quê? Elas já estão servindo Ele. Elas já estão servindo Ele, já estão fazendo a vontade dEle. E porque nós somos alvo do Satanás, que ele guerreia terrivelmente para nos matar, para nos destruir, porque nós somos de Cristo. Amém? Nós sabemos a quem nós pertencemos, nós estamos do lado do vencedor. Então, o primeiro conselho para você ser um vencedor diante das batalhas do reino, você precisa se preparar para guerrear. Fala aí para o seu irmão, prepare-se, irmão. Você está numa guerra. Amém? Sacode ele aí. Permanecendo em Cristo, né? Nos preparamos 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 no mês, 365, lá na nossa aula tem 450, que nós já estamos. No ano que nós nos preparamos, estamos tão conectados, tão ligados a Jesus, vivendo diariamente a vida cristã com Ele, sendo satisfeitos, plenamente cheios dEle, que nós vivemos esse ano e sobra para o ano que vem. E ano que vem nós continuamos, vencendo e vencendo. Segunda atitude que você precisa tomar para ser um vencedor. Segunda atitude, acredite que a batalha envolve quem? Só eu. Lá em casa só eu. O pastor está isento, os meninos também. Não, irmãos. Toda a família. Toda a família. E principalmente a família é alvo do diabo nesses últimos tempos. Jeremias capítulo 46, versículo 3, a parte B do versículo disse: os grandes e os pequenos, né? Ele está falando, prepare seus escudos. Quem? Os grandes e os pequenos. E marchem para a batalha. Todos precisam marchar. O inimigo, ele não vai poupar ninguém. Por isso, todos precisam estar a postos, protegidos e vigiando. Crianças, jovens, adultos, idosos. Olha o exemplo do irmão Chiquito. Levantando a bandeira aí, olha lá. Por quê, irmãos? Desde o menorzinho, trazendo nossos filhos no caminho do Senhor. Vão crescendo um pouquinho, adolescente, jovem, adulto. Todos são chamados. Todos devem estar preparados. Todos. Porque o Satanás, muitas vezes, ele não toca em mim, mas ele toca num filho. Porque é um alvo que ele sabe que ele vai me desestruturar se ele tocar num dos meus. É ou não é? Não é assim com a sua vida? Mexe com um filho seu. Para quê? Você se desestrutura. E ele sabe o que ele faz. Por isso, nós temos que estar alertas, preparados, vigilantes, preparados, apostos, protegidos, vigiando. Por quê?
Tem um conselho aqui, não está aí não. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Josué capítulo 24. Quero ler com você. Abra a sua Bíblia e marque aí. Na sua Bíblia. E você vai orar todo dia em cima desse versículo. Sabendo que nessa noite você está em guerra. Você e toda a sua casa. E daí você vai ler. Josué 24, 15. Diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, Josué falando, general lá do exército de Deus, quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Leia esse texto, irmãos, e fala dentro da sua casa. Eu e a minha família. Eu e todos os meus estão debaixo do sangue de Jesus. Estão protegidos pelo sangue de Jesus. E você começa nessa batalha, orar pelos seus, vigiar pelos seus, instruir os seus. Você que é o homem, o pai de família. Você que é esposa, junto com o pai, marido e mulher ali, servindo ao Senhor e buscando proteção para a sua casa, para os seus filhos. Quantos ataques, quantas batalhas Satanás bateria em retirada, se nós, como filhos de Deus, como família cristã, estivéssemos mais preparados. Não por falta de ensinamento, não, mas por falta de posicionamento. Por falta de nos posicionar diante de Deus. E trazer consciência que estamos numa batalha, numa guerra. Então acredite, a batalha envolve toda a família. E declare igual fez Josué. Josué 24, 15. Guarde esse texto como texto para você ler todo dia. E você declarar lá na sua casa: eu e a minha casa escolhemos servir a Ele, porque Ele é o vencedor. E sempre será. Terceira verdade. Decida entrar, para você vencer essa guerra. Decida entrar na guerra, nunca sozinho. Presta atenção, nunca sozinho. Ele te dá uma que você cai mortinho. Nunca sozinho. Decida entrar nessa guerra com Ele. Mostre para ele, para o inimigo, quem está segurando na sua mão. Outro dia eu preguei sobre isso. Quem que está segurando na sua mão? Mostra para o diabo. Olha aqui, ó. Quem que segura na minha mão? Por isso que eu não caí ainda, por isso que eu não fui derrotado. Jeremias capítulo 46, versículo 4 e 5 diz: selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem capacete. Passem óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. Deus está falando assim, ó, ou você conquista, ou será conquistado. De 2, 1. Ou você entra na guerra com o Senhor e conquista, ou você será conquistado. Eu sei que eu quero conquistar, junto com meu Deus. Por que nós precisamos nos posicionar, irmãos? Estarmos preparados. Nós temos que tomar muito cuidado com o coração, e eu chamo a sua atenção aqui. Cuidado com o coração e com a emoção. Cuidado. Você pode agir da forma errada e na hora errada, diante do seu inimigo. Quando você é levado pelo coração. Enganoso é o coração do homem. Quantas pessoas que têm chegado para mim e têm falado situações que têm perdido a força porque não estão sentindo. Não estou sentindo. Ou se não estão limitadas com aquele laço que eu falei lá atrás do Satanás, estão limitados, amarrados, porque estão sentindo medo. Estão assim, ó, acorrentados pelo medo. Cuidado com as suas emoções. Cuidado com o seu coração. Pega todo esse
sentir dor seu e deixa de lado, joga fora. Não fica ouvindo as suas emoções, porque todo dia elas estão diferentes. E o teu coração é enganoso, porque você sabe aqui, o que você deve fazer, porque você já ouviu, o Espírito Santo já falou com você, mas o seu coração não quer fazer, porque ele está amarrado por causa do medo. Ele está com dúvida, porque ele está em cima do muro, neutro, passivo, e você não consegue fazer nada. Cuidado com isso. Você pode agir da forma errada e na hora errada diante do seu inimigo. Vigia. Não desista. Cuidado com o seu coração. Não desista nunca do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua casa, do seu emprego, da sua carreira, dos sonhos de Deus sobre a sua vida, das promessas de Deus sobre a sua vida, da sua história e da sua herança. Nunca desista. Não abra mão disso, porque o que Ele quer mesmo é roubar isso de nós. Ele quer arrancar isso de mim e de você. Porque se Ele separa marido e esposa, os filhos perdem. Não é? Se você se levanta contra o seu patrão, você perde o emprego. Se você esquece que você tem uma promessa e você vai colocando os pés pelas mãos, nunca vai se concretizar o que Deus falou sobre a sua vida, porque você está abortando o processo. Nunca desista disso, nunca. Os espíritos do inferno estão em guerra contra a unção do Espírito Santo, pois sem a unção, as pessoas não representam uma ameaça para o seu domínio. Se nós nos santificarmos, a unção de Deus vem sobre nós. O óleo do Espírito desce sobre nós e nos cobre. Se santificarmos. Porque o óleo do Espírito vem sobre nós e tem que ficar em nós. E se tiver buraco por causa do pecado, nós perdemos toda a unção. E o diabo acaba com a gente. Decida entrar na guerra com o Senhor. 3 formas. Esteja preparado para as batalhas quando? Em todo momento. Como você vai para a guerra? Jeremias falou ali no capítulo 46, o 4 na primeira parte. Selem os cavalos e montem, tomem posição. Isso significa que nós precisamos de sabedoria, posicionamento, prontidão, discernimento, atitude, proatividade nesses dias. Essas coisas são fundamentais. Todas essas coisas. Sabedoria. Ore a Deus pedindo sabedoria, irmãos. Quantas coisas você deixaria de fazer ou de falar porque você não tem sabedoria? Pede a Deus. Pede a Deus. A palavra do Senhor nos diz: tens falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos Ele dá. De muita alegria, com muito bom gosto. Peça a Ele. Peça ao teu pai: eu preciso de sabedoria. Eu tenho que tomar uma decisão, pai. Eu estou aqui num pensamento. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu não sei o que fazer. Me dá sabedoria. Me ajuda a tomar um posicionamento. Eu estou com medo. Repreenda esse espírito de medo. Manda ele embora. Não faça mais parceria com ele. Manda ele longe da sua vida. Você é um filho amado. Deus colocou sobre você o espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Para que ficar amarrado com medo? Você não consegue se posicionar? Se posicione, ore a Deus, peça. Deus me dá posicionamento, me dá prontidão. Amanhã eu vou. Depois da manhã, nunca deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Quantas coisas que você deixou para amanhã e perdeu. Se perdeu, morreu, acabou. Nunca deixa para amanhã. Quantas pessoas deixam de ser salvas porque você não está apto, ou não está preparado, não está pronto. Fica pensando. Prontidão. Prontidão, é assim que Jesus vem, né? A trombeta vai tocar e de repente eu estou muito distraído. Não escutei nada. Por quê? Muitas vozes falando, muitas coisas. Coisas e coisas.
prontidão. Discernimento. Deus me dá discernimento. O Espírito Santo mora em você. Para quê? Para que você não faça bobagem. Você não passa por um tolo. Faz coisas e toma atitudes de tolo, muitas vezes. Por quê? Não tem discernimento. Não ora. Tem atitude, proatividade. Vê as coisas e... Oh, meu Deus, como poderia ser melhor? Tem tudo, está vendo que poderia ser melhor. Deus colocou em você a graça, o poder. Não faz nada. Seja proativo. São coisas fundamentais para a nossa vida, para estarmos preparados para a batalha. Segundo, confie que Deus criou você para guerrear. Salmo 18, versículo 32 diz assim, até o 35. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Quem? O meu Pai. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas rochas, nas alturas. Ele treina minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Quem faz isso? O teu Pai. O teu Pai. O salmista está falando assim, ó. Tu faz isso comigo. Sabe por quê? Porque eu escolhi entrar na guerra com o Senhor. Eu não estou sozinho. Eu sei quem segura a minha mão. E aquele que segura a minha mão nunca vai soltar. Eu posso soltar a mão dele, agora ele não solta a minha mão nunca. Por isso eu posso fazer essa declaração igual ao salmista. As trevas sempre vão dar lugar à luz. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Outra coisa importante para nós, quando nós decidirmos entrar na guerra com o Senhor, proteja a sua mente. Falei um pouquinho lá atrás, né? Proteja a sua mente. Coloquem o capacete. Jeremias 46, 4, parte B. Coloquem o capacete. Proteja a sua cabeça. Por quê? É o lugar mais fatal. Portanto, o que mais precisa ser protegido. Proteja a sua mente contra o quê? Contra a mentira. Você sabe que o diabo é o pai da mentira? Ele é o pai da mentira. E quando você acredita numa mentira, você está empoderando o mentiroso. Você está dando o poder que deveria dar a Deus, o teu Pai, acreditando nas verdades, nas promessas que Ele fez para você, e você acredita e empodera Satanás, quando você acredita na mentira. Então nós precisamos proteger a nossa mente contra as mentiras, as seduções. Cuidado com as seduções, cuidado com isso. Proteger a sua mente contra as fortalezas, contra os sofismas das mentes, os enganos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, irmão. Se você nasceu de novo, se Jesus mora, você convidou Ele para morar dentro do teu coração? Você tem a mente de Cristo. E como é que você pode ter a mente de Cristo e acreditar no diabo? Nas mentiras do diabo? E duvidar de Cristo, do que Ele fala sobre você? Como? De que maneira? Tem alguma coisa errada. Outro texto que eu quero ler, abra aí a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, não tem aí não. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10. E o versículo 3 a seguir. Diz assim: embora sejamos humanos, a minha tradução é NVT. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Versículo 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde
e o ensinamos a obedecer a Cristo. Por quê? Paulo está declarando assim, eu faço isso. Por quê? A mente de Cristo eu tenho. E qualquer pensamento que venha passar, tentar aqui, assolar a minha mente, eu seguro ele. Eu levo ele cativo à obediência a Cristo. Ele disse, é como que ele estivesse subjugando um pensamento que vai se tornar um sentimento e vai me levar ao pecado. Ele diz, para aí. Só que o negócio vem, o passarinho voa, pousa, faz um ninho, põe um monte de ovinhos, nasce todos os passarinhos ali e nós ficamos ali. Ai, que bonitinho. Ai. Fortalezas, sofismas, enganos, mentiras, seduções que querem destruir você. E creia nisso, nessa verdade, irmão. Você não faz nada, sem antes pensar. Nada você faz. Quantas coisas, se você realmente mantivesse cativo o pensamento, a obediência a Cristo e as promessas de Cristo, quantas coisas mudariam na sua vida e na minha vida. E ainda decidindo entrar na guerra com o Senhor, primeiro eu tenho que estar preparado para a batalha em todo momento. Segundo, eu tenho que proteger a minha mente. E terceiro, proteger o meu coração. Jeremias 46 segue dizendo, passem óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Por quê? Vem a lança e pega o coração. E Salomão deu outro conselho para nós, não tem aí não, pode abrir aí na sua Bíblia. Abre aí e marca aí na sua Bíblia, para você ler todo dia. Esses versículos são chave. Provérbios, capítulo 4, um conselho do sábio de Deus, falando ao meu coração, ao seu coração. Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23, diz assim, 4:23 de Provérbios diz, acima de todas as coisas, guarde o quê? Guarde o quê, irmãos? Acharam aí? Provérbios 4:23. Acima de todas as coisas, guarda o quê? Seu dinheiro no bolso. Guarda ali. Segura ele. É isso? Guarda o quê, irmãos? Guarda o seu coração. Por quê? Pois ele dirige o rumo da sua vida. Ele vai dirigir o rumo da sua vida. Cuidado com o que está aí no teu coração. O trono desse coração é do Senhor. Se o teu eu ali, ou se as coisas de outro reino estão no teu coração, você já perdeu a batalha. Então, proteja o seu coração, guarde ele na presença do Senhor. Quarta e última atitude para nós sairmos vencedores nessa batalha: não se deixe dominar pelo medo. Jeremias 46:5 diz assim, mas o que vejo, eles estão apavorados. Na guerra existem feridos e ferimentos, dores e morte. Mas não se apavorem. Deus ainda continua no controle. Amém? Deus continua no controle. Ele está no controle de tudo. De novo, 2 Timóteo 1:7, já lemos, vamos repetir. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor lutará contigo. Amém? O Senhor lutará contigo, diz a palavra do Senhor. Jeremias 20, versículo 11 diz, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Por quê? O Senhor está comigo. Eu sei quem está comigo. Nós venceremos a batalha, porque essa batalha é do Senhor. Não tenha medo. Você não pode ser dominado por esse espírito. O medo é um espírito. O poder de Deus que está sobre a sua vida, põe esse espírito em retirada. E o poder de Deus está sobre você.
Isaías, outro texto que eu quero ler que você não tem ali. Você tem aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 41. A palavra de Deus, se você vai estudar ela, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus nos diz que tem. Deixa eu ler Isaías primeiro. Isaías 41, versículo 10. Diz assim, Deus falando através do profeta Isaías. Isaías 41, 10. Não tenha... O que, irmãos? Ninguém achou ainda? Acharam aí? Isaías 41, 10. Vamos ler? Não tenha medo, bem alto, pois estou contigo, com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Essa palavra de Isaías 41, 10. Não tenha medo. Você vai procurar a sua Bíblia e você vai ler 366 vezes Deus falando na Bíblia. Toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. 366 vezes. Não temas. Não tenha medo. Por quê? Ele está contigo. E sabe por que 366 vezes? Olha a conexão, irmãos. 24 horas por dia, 7 por semana, 30 por mês, 365. 366. Deus sempre dá sobrando as promessas. Isso aí é uma promessa que nós acabamos de... Essa aqui é uma. Isaías 41, 10. Não tenha medo. 366 vezes a Bíblia diz, Deus falando, não temas, não tenha medo, não se apavore, confie, creia, mande embora esse espírito de medo. Eu estou contigo, eu sou o teu pai, você está em guerra, mas eu vou na tua frente, eu vou fazer você um vencedor. Segure na minha mão, não solte a minha mão, porque eu não solto a tua mão, é você que se escapa de mim. E ele está dizendo, tem uma mensagem, uma promessa para cada dia do ano, e sobra uma ainda. E o que nós estamos fazendo? Sendo vencidos pelo medo. Para nós pensarmos aí. Efésios, eu concluo com isso. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. A palavra de Deus diz que nós já vencemos essa batalha, porque está escrito, esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Esse poder está sob Cristo. E Cristo colocou, deu esse poder para a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja aqui? Quem é, irmão? A igreja não é essa parede bonita aqui, não. Essas paredes aqui, não. Isso aqui é um lugar que nós nos reunimos. A igreja somos nós. Corpo vivo de Cristo, representado aqui nessa terra. Nós. Então a palavra de Deus diz que Ele deu todo o poder. Esse poder, né? Esse poder, Ele exerceu em Cristo. Deus deu a Ele. A palavra dunamis, no grego, está relacionado a poder, força, capacidade ou habilidade. O termo deriva do verbo dunamai, que significa ser capaz, ter poder ou habilidade para fazer algo. Pense sobre isso.
temos que nos revestir do poder de Deus. Amém? Temos que nos revestir, porque o poder está sobre mim, porque Ele deu para mim. Ele conquistou quando Ele venceu a morte, que nós vimos aqui no domingo. Ele venceu a morte. Ele estava naquela cruz, não está mais, a cruz está vazia. O símbolo do cristianismo, a cruz vazia. E Ele foi para o sepulcro, e Ele não ficou lá. Quando as mulheres foram procurar o corpo dele, não está mais aqui. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Ele está vivo. E porque Ele venceu esse poder de Deus que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, Ele deu para mim e para você, que é a igreja do Senhor. E por isso que nós precisamos nos revestir desse poder de Deus. O general Josué disse ao seu povo, o único e pré-requisito da vitória na batalha. Ele disse, santificai-vos, santifiquem-se, pois, Josué 3:5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas. Precisamos estar comprometidos com a santidade. E lembre-se, assuma a responsabilidade, posicione-se diante das batalhas. Lute uma batalha de cada vez, claro. Seja sempre estratégico. Deus te dá estratégia. Você se sentirá tentado a esquecer a sua identidade. Você vai ser tentado. O diabo vai tentar te enganar, falar coisas na sua mente. Mas nunca se esqueça de quem é você. Sua identidade de guerreiro. Permaneça na batalha até o fim. Juízes capítulo 6, versículo 12 diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ele está falando isso aqui para Gideão. Gideão estava se sentindo o menor dos menores. O pior. E daí chega Deus e fala com ele. Varão valoroso. Está falando com quem? Ele se assustou. Estava falando com ele. Quantas vezes, irmãos, que a gente fica subestimando o poder de Deus que há em nós. Por quê? Não cremos. Porque fomos enganados pelo diabo, que nós somos perdedores, que nós vamos ser derrotados mesmo, que nós não temos força, que nós temos que ser amarrado, ficar manietado ali pelo medo. Vença tudo isso. Amém? Em nome de Jesus, segure na mão do general que é Cristo, e você vai vencer todas as batalhas. Santifique-se, se apresente, se aliste para a guerra, e dê ouvido somente ao Senhor, ao que Ele fala acerca de você. Vamos orar? E vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos dê a vitória que nós viemos buscar nesta noite. Depois dessa palavra poderosa que o Senhor ministrou ao nosso coração nesta noite. Feche seus olhos, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, estamos na Tua presença, Pai, nesta noite. E Senhor, Tu és aquele que é o motivo principal, Senhor, de nós estarmos aqui. Estamos aqui para Te adorar. Mas estamos aqui, Senhor, também para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações acerca de a Tua igreja, o Teu povo amado, escolhido, aquele pelo qual o Senhor entregou a sua vida ali naquela cruz. Eles precisam se posicionar, Pai. É isso que o Senhor está pedindo nesses últimos dias, porque o Senhor está à porta, Pai. O Senhor está, tudo está se cumprindo. Tudo que o Senhor prometeu, Jesus, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Meu Deus, olha para nós. Usa da Tua misericórdia, Pai, e não deixa mais nós sermos enganados pelo diabo. Não deixa mais, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar diante de tudo que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Tira de nós, Pai, essa neutralidade. Tira de nós, Pai, que nós possamos nesta noite, se houver alguém aqui nesta noite, em nome de Jesus, que está em cima do muro, está cocheando entre dois pensamentos. Decida hoje a quem você vai escolher servir.
e assuma Cristo. Faça um compromisso com Ele nesta noite. Desça do muro, o muro é do diabo. Você não pode ficar nessa neutralidade, nessa passividade, nesse medo. Se posicione, se apresente como um bom soldado de Jesus. Você é chamado nesta noite para essas batalhas. Batalhas que são diárias, que vêm sobre a minha vida e a sua vida. E não pensa que porque você muitas vezes se coloca nessa passividade, nessa neutralidade, nessas desculpas esfarrapadas que você está com medo, que você será isento dos ataques de Satanás. Mesmo assim, ele vai lutar contra você. E quantas vezes ele vai vencer? Mas nesta noite, Jesus não morreu para você ser um perdedor. Jesus morreu para te dar poder. Jesus morreu naquela cruz, em que escolheu ir no meu lugar e no seu lugar, porque a cruz era o meu lugar. A morte na cruz era o meu destino final. Por quê? Maldito todo aquele que é pregado, levado para o madeiro. Cruz é lugar de maldição, de pecado. Mas ele sem pecado nenhum, o único, se entregou para tapar, para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Para você descer do muro, para você assumir Cristo, para você vestir a camisa, para você declarar: eu sou de Cristo e não abro, eu sou de Jesus e eu nunca mais vou dar brecha para o diabo me enganar. Fica falando coisinhas aí, que é melhor lá fora, que a vida lá fora é melhor, que eu tenho que aproveitar nada. Esses aproveitos aí fora é caminho de morte. E o final disso é o inferno. É isso que diz a palavra de Deus. Pare de viver enganado. Quantas vezes você está aqui, dentro da igreja, da casa de Deus, da família de Deus, e você vive igual um órfão, comendo as migalhas, voltando para o chiqueiro, igual o filho pródigo, querendo comer lavagem, e muitas vezes nem lavagem lá fora te dão para comer. Enquanto aqui Deus tem um banquete para você, mas você tem que santificar, você tem que abandonar o pecado, você tem que entregar a sua vida. Então Ele vai fazer o sobrenatural em você. O poder vem sobre você, porque Ele falou que viria. E você vai vencer todas as batalhas. E você não vai lutar sozinho. Os teus estarão contigo. Porque você, como homem, como mulher de Deus, você vai se posicionar. E você vai abraçar a sua família. Ah, pastora, mas lá em casa sou só eu. Não importa. Por muitos anos, lá na minha casa, na minha família, antes de eu casar, era só eu. Por anos orei pelo meu pai. Ele está com o Senhor hoje. Mas um dia ele entregou a vida dele para Jesus. Porque eu nunca desisti de batalhar pela vida dele. O diabo tentou muitas vezes me enganar, dizendo que ele nunca ia converter. Eu tinha uma promessa. Deus falou comigo. Quando eu fui para o seminário, primeira crise que eu tive, quando eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que pregar para os meus. Deus falou comigo: cuida dos meus, dos teus eu cuido. Desde então, Deus tem salvado um a um dos meus. É renúncia, irmãos, é entrega. É viver a vida do reino. A vida do reino é uma vida de batalhas, sim, mas é uma vida de vitória. Porque o nosso general é Cristo. E Ele nunca solta a mão de ninguém. Ele não é igual ao diabo, que depois que você cai, ele pisa em cima de você. E ele te envergonha. E você sente culpa. E ele bota mais culpa em você. E ele diz: você não presta. E você não presta. Agora ninguém gosta de você, porque você pecou de novo. E ele te dá sugestões. Agora vai e tira a sua vida. Sabe por quê?
porque ele quer te levar para o inferno. Mas Jesus morreu por você, meu amado. Jesus morreu por você. Ele entregou a vida dele por você. Aquele sangue vertido foi por você. E ele te chama nesta noite. Campanha da vitória. Deus te trouxe aqui para te salvar. Salvar de você mesmo. Salvar da tua vontade. Para você viver a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. No reino. E eu quero fazer um apelo. Você está orando aí, continue orando. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Antes de nós orarmos por você aqui, antes de você receber a sua vitória. Maior vitória é a restauração da sua vida com Deus. A maior vitória é você abrir mão da neutralidade, da passividade e do medo, se posicionando nesta noite. Deus falou com você, aí onde você está, se coloque de pé. Aí onde você está, qualquer coisa que foi falado nesta noite, que você precisa do poder de Deus sobre a tua vida. Você tem áreas que você precisa, se coloque de pé. Não importa. Você não está se colocando para mim, não. Você está se colocando de pé para aquele que está te chamando para entrar na batalha, para receber a vitória. Deus falou com alguém aqui nesta noite? Deus falou com alguém? Pode se colocar de pé. Não tenha vergonha não, irmãos. É a oportunidade que Deus está te dando. Não tenha vergonha, envergonhe o diabo. Declare para ele: nunca mais tu vai me enganar com esse espírito de medo. Nunca mais. Eu vou descer do muro nessa noite. E eu escolho Cristo. E eu vou escolher Cristo. E eu vou continuar escolhendo Cristo. Porque Cristo é meu Salvador. Cristo é o meu Senhor. Põe a mão no teu coração. Quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, aqui estão teus filhos, Pai. Nós estamos na mesma situação, na dependência, na carência do Senhor. E nós clamamos nessa noite, Pai, pelo teu poder sobre nós. Pai, tira esse espírito de covardia. Tira esse espírito de medo, Pai. Pai, tira esse espírito de passividade, de neutralidade de nós. Como bons soldados de Cristo que somos, Pai, nos dá esse poder. Essa dinamite, Pai, entra em nós nessa noite, como igreja do Senhor. E nós vamos batalhar, Pai, a boa batalha do Senhor. Porque nós sabemos que nosso general é Cristo. E Ele já venceu. E nós, Pai, vamos vencer se nos posicionarmos e escolhermos o lado dEle nesta noite. Eu rogo, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. De cada um, Pai. Pai, guarda a mente. Pai, guarda o coração, Pai. Guarda, Pai, o diabo não ter vantagem, Senhor. Mas sim eles terem a vitória do Senhor. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus, cada um, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, aqui nesta noite. Eu abençoo em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, derrama o teu poder sobre cada um aqui nesta noite. Ninguém mais seja enganado, Pai. Enganado não, nunca mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba aí, em nome de Jesus. Vamos colocar todos de pé.